Bom, aí pessoal, hoje eu vou aqui trazer a técnica de slicing nas... Geralmente, quando você está trabalhando com string, né, você fazer o slice de string, o fatiamento, né, traduzindo aí do português aí correto, no caso. E aí, por exemplo, como que eu posso fazer isso daqui, né, como que eu trabalho com isso, com o slicing de string aqui no Python? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, o mais importante é você ter o que fatiar, né? Então vou usar vou criar uma variável aqui, endereço, e eu peguei o endereço aqui, aleatório, coloquei no gerador de endereço aqui do Google e me deu Rua Durval Pedro Moraes, Santa Efigênia, Juiz de Fora, Minas Gerais. Santa Efigênia eu pensei que ia cair em São Paulo, cara, mas não caiu, caiu em MG. Agora é Minas Gerais, mano? MG? Ou é outra coisa? Ai, ai, tá bom. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, por exemplo, se eu der print aqui, ó, no, no endereço, se eu escrever desse jeito aqui, ó, ele vai me dar o endereço completo, né? Como que eu faço slicing aqui? Bom, se eu, por exemplo, vier com print aqui, eu tenho que mencionar esse endereço, né? No caso, e aí eu começo a trabalhar agora. Ó, se eu abrir o parênteses quadrados, eu não sei se esse parênteses, mas chama de square brackets isso daqui. Se eu abrir esse parênteses quadrados aqui, deve ter outro nome, cara, é chavinha, não sei, alguma coisa assim. Por exemplo, eu vou colocar de 0 até 3 e eu fechar aqui meu parênteses quadrados, no caso. E aí, o que ele vai entender? Ele, ele vai falar assim, ó, print para mim, né? No caso, printar para o usuário, por exemplo na variável endereço, digamos assim, né, na string endereço, de 0, e o que acontece? De 0 até 3, mas não inclua 3. Então, por que de 0? 0 é o R aqui. E por que 0? Porque o computador começa a contar do 0. Então, 0, 1, 2. O 3 é esse espaço aqui. A ideia, se tudo der certo, é que tipo, apareça rua aqui. Deixa eu dar Enter. Rua. Perfeito, cara. Fiz um slicing num print. O que é interessante disso? Eu usei algo existente já, um string existente, e eu cortei no string. Eu não precisei mexer nele, cara. Eu só dei um print localizado, digamos assim. Então a ideia é que assim eu consiga trabalhar bem. Ó, por exemplo, se vier aqui com o meu endereço de novo, abrir o meu parênteses quadrados, se eu colocar, por exemplo, de 0 a 4, o que você acha que vai acontecer? Ó, tá aqui, ó. Aqui tem 2, né? Tipo, 0, 1, 2, 3. Aí, aqui o 4 ele não inclui. Mas, por exemplo, isso daqui é uma letra. Isso aqui é uma letra. Se eu der, por exemplo, ó, print aqui, ó, esse rua, ele tem aqui, tá vendo? Às vezes passinho, tipo, se eu fizer print, eu fizer isso aqui, ó. Tá vendo? Então quer dizer que isso aqui existe. Isso aqui existe. Esse aqui é um carácter. Bom, vamos lá. Se eu printar aqui, ó, endereço, de novo, de outro jeito agora, né? Se eu quiser pegar mais partes, por exemplo. Se eu quiser ir de 0 a 30. 0 a 30 vai chegar ainda. Bom, 0 a 30 eu fechar aqui. Opa, obrigado por avisar. Ó, já vai mais no caso. Rua Durval, Pedro Moraes Santa. Aí tem outras maneiras de eu trabalhar. Aqui eu estou colocando uma localização, como se fosse uma coordenada dentro do meu string, no caso. Então, se eu vim aqui printar, por exemplo, no endereço eu printar aqui, por exemplo, não quero mais começar daquele lugar. Agora eu quero ter o Durval ali, por exemplo. Então no meu Durval eu vou fazer o que? Eu vou começar do 4, né? Eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou cair até o 11 mais ou menos. Eu quero só o Durval. Ó, Durval, pronto, perfeito, consegui o que eu queria. E aí também tem outras coisas. Se eu, por exemplo, vier aqui, ó, print endereço, o meu Durval aqui ele começou do 4, né? Se eu colocar, por exemplo, 120, e eu sei que eu não tenho toda essa localização aqui, eu ultrapasso os limites do Python. Porém, o que vai acontecer? Vai dar um erro de index por trás dos panos, porém o que o Python vai fazer? Ele vai executar do mesmo jeito, ele vai entender o que? Ele quer ir do 4 até aonde tem. Então, você pode usar às vezes números muito altos
próximos do infinito aí, se tiver uma coisa muito grande, para printar a parada toda a partir de um determinado ponto, se você não souber a localização do último caráter. Essa é a ideia basicamente. Bom, deixa eu dar uma distanciada aqui, deixa eu só sair um pouco aqui, beleza, vamos lá. Tem um espacinho só para ficar melhor de trabalhar. Aí também tem outras maneiras de eu trabalhar, não acabou o jeito, senão se eu vier aqui, ó, printar, por exemplo, meu endereço de novo, e lembra que eu estava trabalhando com os 2 pontos? Então, esses mesmos 2 pontos eu tenho outras maneiras de trabalhar com eles. Porém, eu também posso usar coordenadas negativas. Se, por exemplo, vir aqui 34, por exemplo, e eu dar os 2 pontos, né, colocar, sei lá, menos 6, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Ó, se eu printar, ele vai fazer o que? Ele vai vir até o 34, no caso. Deu 34, ó, Gênia. Aqui em Gênia. Vai vir até o 34, pá, 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 pá. E ele vai ir até o menos 6. Ó, se eu ver aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ó, menos 6 aqui no 0, ó. Então ele vai impor um limite de fatiamento. Basicamente isso. Impor um limite de fatiamento desse string. Essa é a ideia. Do mesmo jeito que eu posso começar com negativo no começo, acabar com positivo, não tem problema, cara. Não tem problema não. E aí, o que eu posso fazer também? Outras coisas. Tá pensando em dar mais um espaço aqui para ficar mais legal de trabalhar, né? Beleza. Vamos lá. Se eu vier aqui printar meu endereço de novo, mais uma vez, né? Printando o endereço. Se eu tivesse declarado outro, não tinha problema. E aí eu fizer, por exemplo, ó, minha rua aqui, ó. Vamos fingir que eu não quero mais minha rua. Não quero. Ó. Então vamos contar. Ó, eu quero tirar minha rua. Quero printar daqui pra cá, só. Daqui pra cá. Só que de um jeito diferente. Eu não quero colocar o número aqui, boa. Ó, vamos pensar. Ó, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ó, beleza. Eu vou colocar aqui 24 e aqui é o 2 pontos, fecho. E esse daqui, esses 2 pontos aqui com nenhum número é tipo all the way, vai embora. Santa Efigênia, Juiz de Fora, MG. Cara, espero que seja Minas Gerais aqui. Cara, sinceramente, velho, sinceramente. Nessas horas você vê que você tem que estudar geografia, né? Nessas horas. Porque, bom, vamos lá, né? E agora, o que mais que a gente tem que ver? Eu posso fazer dessa maneira, né? Que eu escolhi, mas também posso fazer ao contrário. Bom, vamos pegar o mesmo 24, fazer o mesmo 24. Então, o endereço, no caso aqui, ó, eu venho, 2 pontos, 24, fecho dessa vez desse lado. Vou fazer ao contrário. Bom, por lógica, quando você troca os sinais, você troca o sentido. Então é a mesma coisa, só em vez de cortar dali para cá, eu cortei daqui para lá. Então eu falei assim, ó, pro programa, ó, all the way to 24, basicamente isso. Mas aqui você lê como all the way, entendeu? Vai embora e você impõe o limite aqui, basicamente isso. Tem mais aí alguns jeitinhos de eu estar trabalhando. Tem mais um comando interessante. Mas eu quero mostrar mais 2 comandos, no caso. Ó, se eu fizer print aqui, eu printar meu endereço novamente, né? No caso. E eu usar aquele meu all the way, só que de outra maneira agora. Eu quiser, por exemplo, colocar aqui, quero só o CEP. Vamos falar que eu quero só o CEP, por exemplo. E se eu fizesse daqui, ó, por exemplo, ó, menos... Vamos dar um exemplo, vou colocar menos 8 aqui, por exemplo. Fechar. Se eu der menos 8 aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai vir para o menos 8, vai vir, ó, aqui, ó, o mouse tá aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele veio para o 8, e aí vai embora. Se eu fizer ao contrário, é para ele dar só o CEP, é 9, né, ali. Se eu fizer ao contrário, por exemplo, se eu fizer só o CEP, ó, endereço, acho que vocês pegaram, menos 9, aqui, acho que é isso mesmo, ó, é isso aqui. É bem lógica mesmo, bem tranquilo. E aí tem, se eu quiser printar tudo, por exemplo, era só eu escrever print, né? Mas vamos fazer uma brincadeira aqui. Se eu colocar aqui, ó, o all the way, no caso, e não impor nenhum limite, ele vai printar tudo. Eu poderia só escrever print endereço.
que só vai sobrecarregar meu programa com 3 caracteres. E, bom, uma função diferente basicamente. E é isso. Só isso, bem tranquilo. Trabalhando com slicing aí, parte básica de slicing. E é isso aí, valeu.